Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com o terceiro ano. Aqui no cantinho, nós temos o QR Code. Quando você aponta a câmera do seu celular para ele manda você direto para o YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Lá você vai encontrar todos os nossos vídeos para assistir sempre que tiver dúvidas. Não é legal? Bom, então hoje na nossa aula nós vamos continuar as aulas sobre os relatos pessoais de língua portuguesa. O livro que nós estamos trabalhando é o Aprender Sempre. Essa aula você vai encontrar na página 12, tá? Então agora nós já vimos vários tipos de relato. Hoje nós vamos planejar um relato pessoal. Bom, aqui nessa aula de hoje, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou modelizar um relato pessoal, então eu vou contar para vocês um relato da minha vida de professora, enquanto vocês acompanham comigo a construção. Por que eu estou fazendo isso? Para que vocês consigam fazer um relato de vocês, de algo memorável que aconteceu na vida de vocês. Então, hoje nós vamos fazer um sobre a minha vida e depois vocês vão fazer um sobre a vida de vocês, tá certo? Bom, então vamos começar o nosso planejamento. Antes de tudo, ele começa com a frase desse jornalista, aquele escritor e jornalista, Gilberto de Menstein. Então vamos ler como é que é essa frase que ele fala sobre a questão do relato, da narrativa pessoal? A coisa mais importante do ser humano é a narrativa. Quando ele perde a narrativa, ele perde a vida dele. Narrativa é seguir valores, é seguir prioridades, é seguir o que você acha mais importante, é seguir sua religião ou não. Isso é narrativa, te ajuda a viver. Sem a narrativa, é como um ator no palco sem saber o roteiro. Bom, o que esse escritor e jornalista está querendo dizer para a gente sobre a narrativa? Sobre o fato de eu conseguir escolher o que eu gosto, o que eu quero. Quando eu estou narrando, eu estou falando sobre as coisas que aconteceram comigo, que aconteceram na minha vida, sobre coisas que eu acredito, sobre minhas opiniões, sobre alguns fatos. Então, quando eu narro as coisas, ele está nos dizendo que ao narrar eu vou criando a minha própria vida. E assim a gente vai fazendo escolhas, mas tudo baseado em que? Conforme a gente vai vivendo a nossa vida, vai narrando e vai construindo. Por isso que ele compara com um ator sem roteiro. Porque se um ator que vai interpretar um papel não sabe o que ele vai falar, o que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir fazer a cena. Não dá para ficar improvisando toda hora. É por isso que ele diz que a narrativa é muito importante para o ser humano. Tá certo? Bom, então, na atividade de hoje, que nós temos duas atividades nessa aula. Na atividade 1, a gente vai fazer um mapa circular de ideias. Então, o que nós vamos pensar hoje? Bom, eu vou pensar em um dia memorável da minha vida. Então, eu estava lá na minha casa, eu estava pensando em vários casos que são muito importantes na minha vida. Mas tem um que eu vou compartilhar com vocês hoje, que é o dia que eu fiz uma cantata de Natal com meus alunos do primeiro ano, quando era ano de 2019. Então, esse dia, para mim, ele vai ficar para sempre na minha memória, porque foi muito divertido o processo de ensaios dessa cantata. A gente ensaiava, as crianças adoravam ensaiar, a gente ensaiou várias músicas para depois a gente apresentar. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre esse dia. No ano de 2009, eu trabalhava com uma turma de primeiro ano.
E aí, o que acontecia? Eu trabalhava na parte da tarde. Então, nesse dia, eu acordei muito animada, porque eu sempre gostei de cantar e tocar com os meus alunos em festas, em apresentações. Então, eu estava muito animada, mas eu também estava muito nervosa, né? Porque eu queria que tudo ficasse muito perfeito. Então, eu vou colocar isso aqui no meu mapa de ideias, como eu estava me sentindo. Então, eu estava animada e eu estava também ansiosa, porque era o dia dessa apresentação. Então, como eu ia trabalhar à tarde, né? Eu acordei, tive tempo de arrumar as minhas coisas, pegar o meu violão, juntar tudo o que eu precisava levar para a escola para que na parte da tarde essa apresentação fosse muito bem. Então, eu vou colocar isso aqui no meu mapa circular. Então, aqui eu estou tendo as minhas ideias. Estou lembrando daquele dia. Então, eu coloquei lá, ó, arrumei todas as coisas para decorar, porque eu queria decorar o pátio da escola, ou pelo menos o palco onde as crianças iam se apresentar, e peguei o violão e todo o resto, né? E aí depois o que aconteceu? Eu fui para a escola, encontrei com os meus alunos, né? Tivemos as nossas aulas que tinham que ter, né? Porque não foi só um dia só para a cantata. E aí nós enfeitamos o pátio da escola para receber os pais, porque nós também tínhamos convidado os pais dos alunos para assistirem. Assim como também convidamos as outras salas de aula para vir ver a nossa cantata de Natal, né? E como era Natal, era no final, né, do ano. Também nesse mesmo dia, nós ensaiamos o repertório mais uma vez, porque a gente já vinha ensaiando, a gente conseguiu ensaiar várias e várias canções. Então, estava todo mundo muito ansioso, estava todo mundo muito animado e nervoso, né? Querendo que desse tudo certo. Os meus alunos falavam, ai, Pro, será que vai dar tudo certo? E eu falava, não, vai dar certo sim, é só ficar calmo, nós já ensaiamos, não é? E aí também foi passando o tempo, aí nós decoramos, tudo decorado, tudo ensaiado, os pais começaram a chegar. Depois que os pais chegaram, nós começamos a apresentação. E aí nós fomos ao palco, né? Porque a escola lá tem um palco. Fomos ao palco, que já estava decorado, que já estava enfeitado com luzinhas de Natal. Aí nós começamos a nossa apresentação. A apresentação foi muito bonita, mas a parte assim que eu achei que foi muito bonita foi a parte que nós cantamos uma música em inglês. Sim, eu ensinei uma música em inglês para os alunos e a gente cantou ela no final para encerrar. Detalhe, os alunos que escolheram a ordem das músicas e quiseram deixar ela para o final. Então, todo mundo aplaudiu em pé, os pais ficaram muito felizes de ver os filhos cantando músicas de Natal e também em inglês. Esse dia, para mim, foi muito memorável. É um dia que eu guardo com muito carinho nas minhas lembranças. Bom, então aqui conforme eu fui contando para vocês sobre esse dia, né, da cantata de Natal com os meus alunos, o que eu fui montando aqui junto com vocês? O meu mapa circular de ideias. Perceba que cada uma foi aparecendo num lugar, cada uma está de um jeito. Não, eu não fui importando com uma ordem, né, aqui no mapa circular. Porque a ideia do mapa circular é a gente lembrar as coisas que aconteceram para a gente poder o que agora? Organizar a ordem. E nós vamos fazer isso na nossa atividade 2, que nós tínhamos um mapa circular, onde as ideias estão todas ali. Agora eu preciso organizar elas certinho, como cada coisa aconteceu. Para quê? Para que eu consiga escrever um relato sobre esse dia. Né? Então não adianta eu começar falando que nossa, a apresentação foi linda e aí a gente cantou em inglês. Ah, mas aí você fica a falar para mim, mas e antes? O que aconteceu antes? Ah, não, antes a gente ensaiou, a gente enfeitou. Então,
um relato, ele tem que, sobre o dia memorável, ele tem que ter, né, uma ordem de fatos, uma ordem cronológica, conforme cada coisa foi acontecendo. E agora nós vamos organizar isso no mapa sequencial, ou seja, a sequência de cada coisa que aconteceu. Vamos lá? Então, aí no livro de vocês também têm um esquema desse, né? Uma sequência. Então, a gente vai ir organizando de acordo com as setinhas. Veja que do primeiro quadro eu vou para esse segundo e aí eu vou para baixo. E não para esse, como a gente iria se estivesse escrevendo normal, nesse mapa. Então, é aqui, depois o segundo. Eu vou para baixo do segundo e por último aqui. Tá? Então, vamos pensar de novo no relato que eu estava dizendo para vocês, né, do dia da minha cantata. Então, nesse dia, o que foi as primeiras coisas que eu fui falando com vocês? Que eu estava animada para essa apresentação, né? Eu separei todas as coisas que eu ia levar para enfeitar, né? Bolas de Natal, pisca-pisca, festão, tava tudo separado para a gente poder enfeitar, né? Peguei essas coisas, levei para a escola, fui trabalhar na parte da tarde, como eu já disse para vocês também. Aí nós ensaiamos o repertório de novo, ou seja, passamos todas as músicas. Aí depois que a gente fez isso, né, a gente também teve as nossas aulas. Depois do intervalo a gente decorou o pátio para poder receber os pais e os outros alunos. Depois que todo mundo chegou, o que a gente fez? Começou a apresentação, então a gente iniciou a cantata. E por último, a gente encerrou a nossa apresentação e cantamos várias músicas e fomos aplaudidos em pé, né? Todos que estavam assistindo a nossa apresentação gostaram. Então, esse quadro aqui, veja que agora eu tenho um compromisso exato com a sequência que eu coloquei os fatos. Eu não coloquei cada um num quadrado, igual eu podia fazer no mapa circular. Aqui não. Aqui eu organizei os fatos. Tá certo, pessoal? Bom, agora é a sua vez, planejando o seu relato. Bom, vocês tiveram um exemplo de um dia memorável, de um dia do meu trabalho na escola. Agora vocês vão pensar em um dia memorável na vida de vocês. E vocês vão fazer tanto no mapa circular, lembrando dos fatos que aconteceram naquele dia. Lembrando, no circular não precisa ser exatamente na ordem que as coisas vão acontecendo. Depois que você lembrou disso, aí você vai para o mapa sequencial. No sequencial, que é o do quadradinho, você precisa colocar as ideias do circular em ordem que elas foram acontecendo naquele dia. Tá certo, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula de hoje. Eu encontro vocês na próxima. Tchau, tchau!